O nono dos 10 mandamentos é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significa duas coisas. Não minta quando testemunhar em uma corte e não minta. Ponto final. Lembre-se, para que uma ação seja proibida ou requerida nos 10 mandamentos, ela deve ser fundamental para a civilização. Por mais importante que montar um burro deve ter sido quando os 10 mandamentos foram dados, não há nos 10 mandamentos um mandamento para que se monte de forma responsável. A sociedade pode sobreviver aos maus montadores de burros, mas ela não pode sobreviver ao desprezo pela verdade, seja dentro ou fora do tribunal. Se as pessoas derem falso testemunho em um tribunal, não é possível haver justiça. E sem ao menos a esperança por justiça, não é possível haver civilização. A Bíblia hebraica foi tão rígida no assunto que a punição para uma testemunha que desse um falso testemunho era a mesma punição que seria dado ao acusado, caso o falso testemunho tivesse sido aceito. No caso de um crime que seria punido com a pena de morte, portanto, a testemunha mentirosa era passível de ser condenada à morte. Mas o mandamento está claramente preocupado com a verdade em geral, não somente em um tribunal. Tanto o grande comentarista judeu do século XII, Ibn Ezra, e um dos mais influentes estudiosos bíblicos do século XX, Brevard Child, da Universidade de Yale, concordaram que o mandamento é sobre falar a verdade em geral. Como Childs apontou, se os 10 mandamentos estivessem somente preocupados com a verdade ou mentira no tribunal, eles teriam palavras adicionais como no tribunal. Há muitos valores importantes na sociedade, mas a verdade é provavelmente o mais importante. Bondade e compaixão podem ser valores mais importantes na microsfera ou na vida pessoal, mas na macrosfera ou na vida em sociedade, a verdade é ainda mais importante que a compaixão e a bondade. Virtualmente, todos os grandes males da sociedade, como a escravidão africana, o nazismo e o comunismo, foram baseados em mentiras. Havia traficantes de escravos, nazistas e comunistas, que tinham compaixão nas suas vidas pessoais. Mas todos eles contaram, e a maioria deles acreditou, em alguma grande mentira que os permitiu participar de um grande mal. A escravidão dos negros foi possível em grande parte por causa da mentira de que negros eram inferiores aos brancos. O Holocausto teria sido impossível sem dezenas de milhões de pessoas acreditando na mentira de que judeus eram hereditariamente inferiores aos autodeclarados arianos. E o totalitarismo comunista foi inteiramente baseado em mentiras. É por isso que o jornal do Partido Comunista Soviético foi nomeado Pravda, a palavra russa para verdade. Porque o partido, e não a realidade objetiva, era a fonte da verdade. Há uma limitação para o mal que indivíduos sociopatas e sádicos podem fazer. Para poder assassinar milhões, um grande número de pessoas outrora normais ou mesmo decentes devem acreditar em mentiras. Um mal massivo não é cometido porque um vasto número de pessoas desejam ser cruéis, mas são alimentadas com mentiras que as convencem que o que é mal é, na verdade, o bom. Porém, um grande obstáculo para dizer a verdade é que crentes em causas, inclusive as boas causas, que não colocam a verdade como um valor central, serão tentados a mentir em nome da sua causa. Existem muitos exemplos. Nos anos 80, por exemplo, para promover a causa dos desabrigados, o ativista líder do movimento alegou que havia de 2 a 3 milhões de desabrigados nos Estados Unidos. Anos depois, ele admitiu em canal nacional que tivera que apresentar um número. Então, ele inventou aquele. O número real estava entre 250 mil e 350 mil. Similarmente, grupos de luta contra o câncer foram pegos exagerando o número de casos de câncer de mama por ano. Por quê? Para assustar as mulheres e levá-las a fazerem mamogramas. De novo, mentindo por uma boa causa. Por que mentir em nome de boas causas é destrutivo? Porque se não soubermos o que é a verdade, como e onde saberemos onde alocar apropriadamente os recursos limitados da sociedade?
E, nos piores casos, a mentira distorce as prioridades da sociedade e, portanto, causa grande dano. Os 10 mandamentos estão aí para avisar a todos nós que, com pouquíssimas exceções, como o salvamento imediato de vidas inocentes, nenhuma causa é mais importante que dizer a verdade. Os 10 mandamentos são a melhor lista de instruções já inventada para se criar uma boa sociedade. Mas tal sociedade não pode ser criada ou mantida se não for baseada na verdade. Eu sou o Dennis Prager. Tradutores de Direita. Tradução, Jonatas. Revisão, CEPAC. Dublagem, Laudelino. Agradecemos novamente à Universidade Prager por mais esse vídeo.